esses conceitos religiosos que às vezes causam desgraças, né? Impressionante. Eu estava outro dia, por exemplo, os muçulmanos com o negócio. Os infiéis. Quer dizer, os infiéis são aqui. Esse é o conceito da religião muçulmana, que, levado ao pé da letra, acaba causando mortes. Porque o que é infiel? É quem não é muçulmano. Ora, Exato. bolas. A banda não toca assim, não é? A outra coisa também, é muito curioso, vocês já repararam o termo blasfêmia? O que é exatamente a blasfêmia? A blasfêmia é a noção de que algumas ideias são invioláveis, são inatacáveis. Numa determinada religião, você não pode, em hipótese alguma, contrariar aquela afirmativa. Porque se você contrariar, você estará cometendo uma blasfêmia. Então você não pode criticar, você não pode satirizar, você não pode brincar, você não pode nem ao mesmo debater. Não. Muito bem. Em alguns países, se você ousar contestar esses conceitos religiosos, você é capaz de morrer. Aliás, hoje eu estava vindo para cá, hoje à noite, e eu tenho um senhor na China que segue uma determinada, sei lá, seita, não entendi bem, um nome esquisito, nunca ouvi falar, que ele está sendo condenado porque usa barba. E isso contraria, não sei o que, etc. Então, esses conceitos religiosos, em que você considera como blasfêmia uma simples crítica, não vou nem falar de brincadeira, hein? Não vou falar nem de satirizar, você brincar alguma coisa. Isso é considerado uma blasfêmia e pode ocasionar, em alguns países, a morte. Para você ter noção, só o fato de você conhecer uma pessoa que não segue a sua religião, ele já pode ser acusado de blasfemo, porque ele não segue a sua religião. Olha que loucura isso daí. Isso é um conceito religioso, né? O ateu, por exemplo, coitado, o ateu em alguns países tem que se manter calado, né? Quem é ateu é condenado à morte no Afeganistão, no Irã, na Malásia, na Maldivas, na Mauritânia, na Nigéria, no Paquistão, no Catar, na Arábia Saudita, na Somália, no Sudão, nos Emirados Árabes Unidos e no Iêmen, onde tem cultura islâmica. Aí você chega lá, não acredito em Deus, por exemplo. Acabou. Nossa, morreu. Você é considerado o quê? Blasfemo. A Bíblia, ela decreta, e aí me socorra aqui com o Andrezinho, não é isso? A Bíblia decreta a morte ao blasfemo, isto é, aquele que comete blasfêmia, em Levítico, que diz o seguinte, abre aspas, e aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. E assim, o estrangeiro como natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Ora, bolas. Que é isso? Então, Deus vai mandar apedrejar e matar alguém que, por sua vez, não acredita nele, Deus? Tem várias passagens na Bíblia. Tem várias. Eu ouvi um comentário no transporte, vindo para cá, de um senhor conversando lá com uma senhora, dizendo que na passagem tal da Bíblia, Deus mandou que os guerreiros, os seus homens que estavam lá da igreja, matarem todos de uma cidade, crianças, mulheres, todos, porque eles eram infiéis. Infiéis, eram os blasfemos. Gente, olha, a diferença, talvez, em relação aos islâmicos, é que hoje os que seguem a Bíblia não levam tão a sério como os islâmicos, como os fundamentalistas. Uma outra coisa também que me chama muita atenção, que é um conceito a pensar, a refletir, é você glorificar o sofrimento. Vocês já repararam isso? Quanto maior o seu sofrimento, maior o seu valor. Então, é uma coisa meio sadomasoquista, não é não, pessoal? Não é não? Sadomasoquista. Porque eu me lembrei agora que tem alguns países islâmicos que as pessoas se auto-chicoteiam. Sim. Né? Em alguns países caminham sobre brasas
Então, a premissa central do cristianismo, e sempre foi assim, né? É que a tortura e o sofrimento em geral, cultivados e mantidos em até determinado momento, eles servem para reparar o dano causado por um comportamento pecaminoso. Quer dizer, você... seria para compensar. Para compensar. Para compensar. Não que é uma violência isso daí. E aí você tem que sofrer. Tanto que não é à toa que o símbolo do cristianismo é o quê? É a cruz. Né? Que é símbolo de um sofrimento, que é um instrumento, inclusive de tortura, que era usado pelos romanos, porque as pessoas morriam ali crucificadas. Eram pregadas vivas. Né? Algumas eram pregadas, outras eram amarradas, mas de qualquer maneira você ficava ao sol, sem água, sem comida, sem nada. Os muçulmanos xiitas, eles se açoitam a eles mesmos, com chicotes e correntes, durante o dia do martírio. Quer dizer, é um tipo de sofrimento santificado. Se você pode chamar que o sofrimento é santificado, não é isso? Então, cristãos e muçulmanos praticam o jejum porque as religiões ensinam que o sofrimento os aproximam da divindade. Quer dizer, veja bem, o jejum é para sofrer. Se você disser assim, não, o jejum é para você limpar o organismo. Opa, legal. Não, o jejum é porque você tem que sofrer. Você tem que sofrer para você se aproximar da divindade. Então, esses livros sagrados, como é o caso do Alcorão ou da Bíblia, são de uma época, e aí a gente tem que, evidentemente, pensar nisso. Era de uma época que não tinha como controlar a dor. Né? Não tinha aspirina, não tinha Tilenol, não tinha Novalgina, ok? Não tinha morfina, não tinha nada disso. Então, os sacerdotes tentavam conformar os doentes, dando um significado religioso às suas dores, entendeu? Então, você, por exemplo, estava morrendo de dor, aí você, não, isso é para compensar, porque Deus está fazendo você passar por essa provação. Está se aproximando, né? Mas nós estamos falando de 500 anos atrás. Muito bem. Mas até hoje, infelizmente, o sofrimento ele é glorificado. É inacreditável isso daí. Quer dizer, o sofrimento ele é glorificado. Eu tô só abordando para a gente ficar pensando sobre isso, né? Você chegar... por que é blasfêmia você criticar uma religião? Por que você é considerado infiel? Porque você não... Qual é o problema? Não pode ponderar nada. Por que você tem que sofrer para se aproximar de Deus? A gente está numa época atual de pensar, né? Nós Exatamente, é lógico. Então é natural questionar algo que... Sim, ainda mais hoje em dia, né? Que seja diferente. Não. E outra coisa, coisas que não fazem sentido. Não, nenhum. Não é isso? Não faz sentido. Em alguns lugares da África, você tem a mutilação genital, que os homens primitivos usam a escarificação e outras modificações corporais para indicar uma filiação tribal. Mas para nossos antepassados, a mutilação genital tinha um significado adicional. Por exemplo, no judaísmo, por exemplo, a circuncisão infantil serve também como um atestado de conversão e de aliança com Deus. Sim. Se você analisar, é um absurdo. Você obrigar uma criança a fazer circuncisão, né, que é tirar a pele em volta do prepúcio, não é isso? Que, sabe, se você analisar, é uma violência. É um sofrimento, né? É um sofrimento para a criança. Sofrimento. Ela não tem necessidade de fazer aquilo. Mas não, isso vai fazer uma aliança com Deus, segundo os judeus. No islamismo, a circuncisão masculina faz parte de um rito de passagem para a idade adulta. Nem eu sabia disso, que o islamismo também tinha isso daí. E em algumas culturas muçulmanas, o clitóris da mulher, depois de decepado, ele é queimado, porque vai ser sacramentado diante da divindade a submissão das mulheres. Ora, além de causar um trauma psicológico, o procedimento doloroso, é claro que reduz o quê? A excitação sexual e a mulher fica sem ter, né, pela madrugada. Isso é... Então, pra você ter noção, estima-se que 2 milhões de meninas são submetidas a esse tipo de mutilação, com consequências como hemorragia, infecção, dor ao urinar e morte, né? Evidentemente. Você deve imaginar que tipo de higiene devem, né, exercer. E cerca de metade dessas meninas são mutiladas
antes dos 5 anos. Nossa. Isso é para vocês terem noção o que a religião faz. Em algumas religiões pegam-se aos seus rituais e fazem barbaridades. Por isso que eu, cada dia que passa... Pode falar, Luana. E é uma coisa que tem que ter muito cuidado, né? Às vezes, algumas pessoas sabem diferenciar, levar a palavra de uma forma que não atrapalhe o respeito à palavra do outro. Então, se você não tomar cuidado com o que você está falando, com o que você está pregando, ou até mesmo com o que você está lendo, você pode levar aquilo ali a ferro e fogo e acabar prejudicando uma outra pessoa. A interpretação, na maioria das vezes, é isso. Eu sou particularmente um fã da Umbanda, entre outras coisas, porque dificilmente na Umbanda você vê esses conceitos de pecado, de blasfêmia. Ao contrário, a gente brinca muito, né? Inclusive nos próprios terreiros a gente brinca muito. Questiona. E é isso, é aquilo. Eu não vejo. Você vê que na Umbanda você não exige sacrifícios físicos. Não é isso? De arrancar pedaços do seu corpo, você não tem nada disso. Na Umbanda isso não tem. Um outro conceito também, que eu não aguento mais isso, esse negócio de inferno. Os cristãos, os muçulmanos, pregam que o inferno é tão real como para eles é o paraíso. A existência do inferno e seus demônios passam a ideia de que há um céu para onde vão os bons e os justos. E o inferno é uma obra de Deus que fez tudo, né? Mas não é uma obra do Satanás. Porque o inferno, Deus não fez tudo? Então, quem inventou o inferno teria sido Deus. Injusto. Muito né? bem. Tem mensagens bíblicas em que passam a ideia de que os pecadores, quando a gente fala pecador, é aquele que não se arrependeu, ok? Seriam enviados por Deus para o inferno de modo que ali sofram eternamente, né? Você analisa isso. Como é que Deus iria mandar pessoas condenadas a eternidade viverem no inferno? Olha que ideia louca isso. Que Deus injusto. Que Deus é esse? Que Deus injusto é esse? Exatamente. E eles falam do mesmo Deus que ele ama o pecador, mas não ama o pecado dele. Né? Então, sim, pois até meio incoerente. Jesus teria dito isso? Não. Bom, não importa. Uma passagem bíblica. Isso. Ama-se o pecador, mas não o pecado. Exatamente. Se você ama o pecador, como é que você vai mandar para um trono? Quer dizer, um absurdo Deus ter criado alguma coisa. Olha, é de um absurdo, né, que não tem mais tamanho. Olha, vocês estão achando, mas tem os fundamentalistas acreditam nessa ideia do inferno. Você sabe que alguns dizem que ouvem os gritos dos pecadores a partir do fogo do centro da terra. É um negócio de... Olha, nos Estados Unidos, um pastor transmitiu no seu programa de rádio uma gravação do eco do sofrimento dos infelizes e teve gente acreditando, caramba. Sim, claro que acredito. Várias pessoas. Aí tem agora aí um tema que é um tema que para nós, principalmente que acreditamos na reencarnação, é um tema que nos é muito caro, mas que é um dos conceitos religiosos muito sérios, que é o chamado vida eterna. A ideia da vida eterna, ela tem um probleminha. Ela, de certa maneira, ela mexe com o nosso conceito de vida terrena. Eu vou trocar em miúdos. Veja bem, a gente sempre acha que tem um outro mundo melhor e perfeito do que esse, né? Sim. Os cristãos acreditam no paraíso, não sei quem acredita nisso. Enfim, nós achamos que tem um mundo melhor do que esse. Sempre. Eu também acho isso aí, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas deixam de viver neste mundo de maneira feliz porque a expectativa dele é de viver num outro mundo melhor e deixa de perceber as belezas desse mundo. Se anulam, né? Né? Tem gente que se abstém, por exemplo, de relações sexuais, porque acha que num outro mundo tem não sei quantas virgens esperando por ele. Se abstém das festas, de dança, de música, né? Um amigo meu, outro dia, ele é religioso, num casamento, ele dançava com a mulher pra caramba, parou de dançar,
porque acha que isso é coisa do demônio, entendeu? Tem um outro conceito, para terminar, porque eu acho que a gente já se esticou muito nesses assuntos, esses conceitos, que é a mulher como propriedade do homem. O conceito de que a mulher deve ser submissa ao homem está na origem de quase todas as religiões. No Espiritismo não está, não. Na Umbanda não está, não. Então, a ideia dessas religiões é de que a mulher ela foi criada somente para procriação, mesmo nos dias atuais, com um planeta superpovoado, recursos como água que está acabando. Então, tem países desenvolvidos que a mulher já deixou de ser encarada como propriedade do homem, mas em outras regiões, não. Tem países islâmicos, por exemplo, que a opressão à mulher é total, com milhares de anos atrás. Eu acho que a gente nem precisa comentar isso. Né? E, por último, eu não aguento a idolatria dos livros sagrados. É uma idolatria. Olha, começa pela palavra, olha só, livro sagrado. A palavra de Deus. É assim que os como muçulmanos... se Deus tivesse escrito aquilo ali. Né? E esses textos sagrados da Torá, do judaísmo, a própria Bíblia, o Alcorão dos muçulmanos, proíbem a adoração de ídolos, certo? Certo. Você já reparou? Imagens, etc. Mas eles próprios acabam adorando o objeto, os seus objetos, como, por exemplo, seus livros sagrados. E como esses livros são tidos como perfeitos, divinos, os fundamentalistas passam a adorar esses livros como se fossem imagens. Sim, e eles falam que o livro foi escrito por Deus. Só que Deus não escreveu. Deu intuição a um homem que interpretou daquela forma e passou para um livro. Sim, isso nós estamos falando de 1.000, 2.000 anos atrás. Quer dizer, imagine se é 1.000, 2.000 anos atrás, os conceitos que eram muito diferentes. Totalmente. Então eu estou apenas citando isso daí, e não é nem como... bom, crítica sempre é, mas como análise. Uma análise de como é que esses conceitos, eles mataram pessoas ao longo dos milênios. Quantos devem ter morrido porque eram acusados de blasfemos, ou eram mulheres, ou foram se viciados, e foram infiéis. Olha, eu imagino que deve ter acontecido, quantas milhares de pessoas devem ter morrido por causa desses conceitos fundamentalistas. Por isso que sempre que eu vejo tentar muito criar certos conceitos ortodoxos para Umbanda, eu falei, calma, não começa a inventar. Deixa como está, deixa fluir, a gente entra feliz e sai feliz do terreiro. Nós estamos evoluindo, deixa... Tá bom, sabe? A gente se diverte, a gente dança, canta, bate palmas, entendeu? O respeito básico ele já existe, tá bom. As entidades evoluíram também junto agora, não conosco. vamos começar agora a ter idolatria por Exu, idolatria por isso, idolatria por aquilo. Não vamos fazer isso, não. Não vamos fazer isso, não. Uma coisa é você curtir Zé Pilintra. Outra coisa é você idolatrar o Zé Pilintra, entendeu? Exatamente. São duas coisas diferentes. Porque senão daqui a pouco você acha que a sua vida é comandada por uma entidade. Não é assim que a banda toca. Não podemos ter fanatismo. Ok, amigos? Vamos lá? Vem aí o segundo bloco com os nossos amigos e o programa Melodia de Terreiro aqui na Rádio Metropolitana M1090.